Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que os grilos fazem parte da ambientação do episódio, né? Eu espero que vocês gostem. Muito bem-vindos a todos e a todas. Eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Rolê Acadêmico. Dando continuidade ao que começamos no episódio passado, no primeiro episódio que trouxemos Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire como uma forma de homenagem ao seu centenário, bem como trazendo um clássico que é parte da formação de professores, né? Então, como eu já reforcei no episódio passado, a perspectiva e a ideia aqui não é trazer uma forma de uma discussão a nível de concurso, né? Como existem vários materiais produzidos na web referente à pedagogia da autonomia, mas todos voltados com compreensão, vamos dizer assim, voltada para concurso. Então aqui é mais um foco na leitura do livro e num sentido de auxiliar na formação de professores em formação, né? Então, dando continuidade, hoje eu trago o segundo capítulo, né, que é intitulado de Ensinar não é transferir conhecimento. Algo que eu já citei, então, nas análises, na releitura do primeiro capítulo. Então, ensinar não é transferir conhecimento, né? Não é o ser professor, no nosso exercício docente de ensinar, o conhecimento ele não é transferido, nós não pegamos o que nós temos ou o que nós construímos de conhecimento ao longo do nosso processo formativo e iremos transferir ele para um educando, né? Como Paulo Freire cita, nós estamos, enquanto professor, nós vamos criar possibilidades para que os educandos aprendam da sua própria maneira, né? Cada educando é singular, cada aluno ele é único, né? Todo ser humano tem sua forma de ver e compreender o mundo. Então, o conhecimento e a aprendizagem não é a mesma para todos. Então, cabe a nós, professores, enquanto facilitadores de conteúdos, criar condições, possibilitar condições de que os educandos aprendam da sua própria maneira, né? Tenham a sua construção, a construção do seu conhecimento de uma forma singular. Então, nós, enquanto professores, iremos proporcionar uma forma para que os educandos aprendam de forma significativa. E a partir dessa compreensão do que o ensinar é para nós, para os educandos, é que Freire traz na sua primeira subseção, o ensinar exige consciência do inacabamento, né? Por que ensinar exige consciência do inacabamento? Nós, enquanto seres humanos e professores, temos que compreender que o conhecimento ele não é algo que finda, né? Algo que tem seu fim, algo que tem um acabamento final. Tanto nós quanto os educandos, nós estamos em uma formação constante, uma formação permanente, né? Usando suas próprias palavras, nós estamos em uma formação permanente e nós nunca iremos nos acabar, né? O conhecimento que nós construímos nunca terá um fim. Hoje eu aprendo algo, amanhã nós aprendemos algo, né? Pode até parecer repetitivo, algo que eu já citei anteriormente, né? Contudo, acaba que não sendo, porque aqui ele foca nesse exato no 2.1 ele foca exatamente no inacabamento, né? Tudo ao longo dos outros capítulos fica dando a entender, né? Dá a entender que o conhecimento ele não tem um fim, que o conhecimento é inacabado, que nós somos seres que não nos acabamos, né? Não temos um acabamento final. Então aqui ele foca, né, nesse sentido. Freire até cita que é onde há vida há inacabamento, né? Porque nós, enquanto homens e mulheres, os únicos seres humanos, no caso,
que construíram uma consciência, tem consciência de si, tem consciência do outro, tem consciência do espaço, nós somos inacabados. Inacabados porque nós estamos nessa constante construção que faz parte, construção e desconstrução que faz parte da vida, que é justamente o que liga a próxima sessão, que cita que ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, o item 2.2. Por que ser condicionado? Né? Porque eu, enquanto ser, sou condicionado. Nós, segundo ele, né, e é um fato, nós temos nossas heranças genéticas, nós temos nossas heranças sociais, culturais e históricas, né? E tudo isso faz parte da gente, tudo isso faz parte do que nós vivemos. Então, e é por conta disso que nós somos condicionados, né? Condicionados a quê? Condicionados a ir além do inacabado, né? A ir além do que nós realmente somos, né? Porque nós temos nossas condições materiais, econômicas, sociais, políticas e culturais e até mesmo ideológicas, e mesmo assim são essas coisas, mesmo assim não, e são essas coisas que geram barreiras, né? Geram barreiras para nós na nossa vida em sociedade, e nós estamos sempre buscando superar essas barreiras, né? E cumprir essa tarefa histórica e querer mudar o mundo. Nós sempre queremos mudar o mundo. Mas eu não quero mudar o mundo. Não é mudar o mundo no sentido amplo, mas é mudar o mundo em que você vive, mudar o mundo em que você está inserido. Você sempre está querendo superar algo que você está, você sempre está querendo melhorar em alguma coisa. Então isso faz parte do nosso inacabamento, e é por causa disso que nós somos condicionados a superar o inacabado. E é nessa perspectiva que Freire cita, né, abre aspas, é na inconclusão do ser que se sabe como tal que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se reconhecem inacabados, né? Ou seja, é o inacabamento que faz parte da gente como seres em constante construção, que somos condicionados a superar sempre o que nós estamos, o que nós fazemos e onde queremos chegar. Superar essa condição social, histórica, política em que vivemos e que estamos inseridos. Querer superar as barreiras que são nos colocadas e aparecem à nossa frente, e alcançar sempre uma perspectiva melhor ou superar algo. Tá? Então é esse condicionamento, esse exigir que ele fala, o exige reconhecimento do ser condicionado, porque somos condicionados porque somos inacabados. E Freire sempre tem essa pegada um pouco filosófica, né? Você lê e você reflete, você precisa parar para pensar e compreender o porquê que eu sou condicionado. Eu sou realmente condicionado? Eu já parei para pensar que eu sou condicionado? Por que eu sou inacabado? Eu fiz uma faculdade, eu não já estou pronto para exercer minha profissão, eu não já estou pronto para ir para uma sala de aula, eu já não sei tudo, né? E isso é algo que fica bastante na nossa cabeça, e as palavras dele são filosóficas nesse sentido, porque você para e pensa em algo que muitas vezes poderia parecer até óbvio, né? E acaba que não sendo. É preciso ler, é preciso refletir e é preciso pensar no que você faz para você compreender que realmente há um sentido e que é uma filosofia que não paramos para pensar. Não é algo que parecia óbvio, mas ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo que nós somos inacabados e condicionados, né, o Freire chega ao ponto 2.3, que tem como subtítulo: ensinar exige respeito à autonomia do ser educando, né? Que autonomia, né? O que o educando traz? Algo que já foi citado também, que o educando ele não chega na escola ou seja lá onde for que a gente está exercendo nossa profissão docente como uma tábua rasa ou um papel em branco, né? Ele sempre tem alguma coisa, ele sempre sabe alguma coisa, e é a partir desse conhecimento e desse conhecimento prévio que o educando tem que parte o trabalho do professor, parte a forma como nós iremos facilitar os conteúdos de ensino para esses educandos.
Então, respeitar a autonomia do educando é não minimizar o conhecimento que ele traz, não é agir de forma autoritária em momentos específicos ou como ele diz, momento de rebeldia do educando, né? E que eu vou ter que dizer para ele se pôr no lugar dele, que ele está passando dos limites e que há uma certa superioridade entre eu e o educando, né? E, claro que deve existir o respeito, deve existir o reconhecimento que parte do meu papel de facilitador e professor de conteúdo, como uma pessoa provavelmente mais velha e que está ali para ajudar aos educandos a se tornarem seres críticos. Mas também não cabe a nós, em determinadas situações, querer minimizar o educando de forma como minhas experiências fossem aptas, ou se dizer assim, ou melhores ao ponto de minimizar, né? Então o papel do professor não é ser autoritário, não é afogar ou cercear a liberdade do educando, mas sim o de dialogar, o de compreender que o estudante também, o educando também, ele é um ser inacabado, né? Então a gente precisa compreender essa formação do educando e assumir um papel de diálogo, dialogicidade, né? E fazer disso de uma forma não autoritária, né? Não cercear ou cortar a autonomia do estudante. O educando também tem sua autonomia, o educando também tem seus conhecimentos. E é aí que entra o item 2.4, né? Que ensinar exige bom senso, né? Mas o que exatamente é bom senso? O que exatamente seria esse bom senso que faz parte do nosso saber de ensinar? O bom senso ele está presente constantemente no nosso exercício docente, porque à medida que eu estou em uma sala de aula e antes de eu fazer qualquer reflexão ou a partir de alguma ação ou resultado do estudante, eu tenho o bom senso de falar algo, né? Ou intervir em algo na medida que a minha construção ética foi feita, né? À medida que a minha ética está pautada, né? Então o bom senso ele vem primeiro do que qualquer reflexão, de uma reflexão mais aprofundada, né? De um prazo de um trabalho de um aluno, de uma explicação convincente do aluno e por aí vai. Então a gente sempre acaba que usando o bom senso primeiro e isso faz parte do ensinar, faz parte do saber docente. Ensinar, segundo Freire, exige esse bom senso, né? Pensar primeiro e não agir de forma instintiva. Eis então que chegamos ao 2.5. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Nós, enquanto professores, assumimos um papel político significativo frente à sociedade, né? Porque nós formamos e nos formamos educandos seres políticos, sociais, históricos, e isso faz parte do nosso ser. A luta faz parte do nosso ser professor, a política faz parte do nosso ser professor, né? Então a luta em defesa dos nossos direitos também faz parte, né? A luta em defesa de um salário digno, né? Da dignidade em si, né? Da importância do exercício da profissão docente. Tudo isso faz parte, acaba que sendo o professor um ser de luta. E é por sermos um ser de luta, um ser político, um ser histórico, que Freire ele diz que os órgãos, nós, os professores, né, temos uma alta tarefa política, né? E algo que ele cita é que enquanto organização deveríamos pensar em rever a eficácia das greves, né? Eu, enquanto estudante de escola pública a vida inteira, né? E estudante da graduação e da pós-graduação também em universidades públicas,
passei por diversas greves, passei por muitas e muitas greves, greves de anos, greves de meses dos professores, né? E hoje eu, enquanto professor, né, eu vejo a necessidade da greve. Ele fala que deveríamos repensar a eficácia da greve, mas o que nos sobra é a greve, né? Por quê? Porque o nosso papel ele é político, né? A gente assume o papel político, a gente conscientiza os educandos, mas toda essa consciência não impede que mais na frente as pessoas que assumam os poderes, assumam as gestões das escolas, assumam os cargos públicos, queiram sucatear o nosso trabalho, queiram sucatear a educação. E algo que a educação ainda não teve um jeito, não conseguiu dar um jeito. Então o professor acaba que sobrando para ele a greve, né? Ele fala que nós deveríamos repensar a greve, mas o que sobra se não fizermos a greve? O que é mais eficaz para a gente enquanto professor do que não a greve? Então é algo que precisaria repensar um dia, sim, né? Um dia provavelmente deveríamos repensar a eficácia das greves, né? Mas ainda não chegou esse momento, porque o professor ele ainda tem essa forma de desvalorização, uma forma de não reconhecimento do seu trabalho, né? E é claro que ele diz que ele não fala isso de uma forma que é uma forma de querer parar de lutar, né? Mas ele reconhece que a luta é uma categoria histórica, né? E se reinventa constantemente, que os professores também deveriam pensar nisso. Contudo, né, eu acredito que ainda não chegou esse momento, não chegou o momento que a educação ela é valorizada, que quem assume os poderes e os cargos políticos e de gestões reconheçam a importância e o papel significativo do professor, mesmo que quem esteja lá seja realmente professor, né? O que me lembra até uma frase dele, que quando ele cita em pedagogia do oprimido, né? Que a educação, quando ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? O que eu consigo enxergar nisso, né? Quando ele fala é isso, que falta muito ainda da nossa educação ser uma educação libertadora, para que as pessoas que cheguem ao poder nos cargos de gestões, nos cargos políticos e públicos, reconheçam a educação como um papel fundamental e o professor como um ser e um sujeito fundamental nesse processo, para que assim não tenham essa grande sucateamento e que precisamos recorrer às greves, né? Mas infelizmente ainda acontece isso, e o que nos sobra até então é a greve, algo que eu vou ter que concordar em parte com o Freire nesse sentido. Precisamos repensar, sim, mas não agora, né? E eu acredito que não tão cedo. Já no item 2.6, ensinar exige a apreensão da realidade, Freire traz que a capacidade que nós temos de aprender, ela não é algo apenas que nos permite nos adaptar, né? Seja em situações, seja em convivência, seja lá o que for, né? Mas a nossa capacidade de aprender, ela serve para que possamos transformar a realidade, né? Transformar essa realidade, que possamos intervir depois e recriar essa realidade, né? E é isso que nos torna diferente dos outros animais, porque nós aprendemos e transformamos a realidade. E é pensando nessa mudança de realidade, né, nessa transformação possível da realidade por parte da nossa aprendizagem, que o papel fundamental do professor, de um professor progressista, como cita Freire, é construir positivamente para que o educando seja usando suas palavras, um artífice na sua formação, né? Ajudar com que o educando, ajudar no empenho do educando, né? Para que ele mesmo seja algo que possa construir historicamente a sua realidade, né? Então a gente deve estar sempre atento nessa ideia. No item 2.7, né, ele cita que ensinar exige alegria e esperança, né? Por que ensinar exige alegria e esperança, né? A esperança, ele diz que a esperança ela faz parte da natureza humana. O homem ele é um ser naturalmente esperançoso, né? Então a esperança ela precisa uma esperança crítica, ela é indispensável para a experiência histórica, onde só acontece
onde há uma problematização do futuro, né? Um futuro não determinado, né? O futuro que ainda pode ser mudado. Mas o que seria essa problematização do futuro? Só há história onde há tempo problematizado e não predado. Ou seja, nós precisamos problematizar o futuro, né? Qual futuro eu quero? Qual o futuro que nossas ações estão nos levando? Eu preciso pensar no futuro, pensar e problematizar ele, porque à medida que eu desproblematizo esse futuro, eu não penso uma problematização do futuro, né? Eu nego o sonho, o sonho da utopia, o sonho da esperança, né? Algo que Freire traz. Então, desproblematizar o futuro é simplesmente não abraçar a natureza humana, é não pensar, vamos dizer assim, nas minhas palavras, é deixar o tempo me levar, né? Não sei para onde eu estou indo, não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, não sei o que essa história, a história de si, a história social, crítica, vai me levar. Então, problematizar o futuro é compreender que somos um ser de esperança. Não problematizar o futuro é aceitar as coisas como elas são, é esperar as consequências de algo que está por vir, né? E vamos dizer, não lutar de forma política, né? De forma social, no seu espaço ali enquanto ser político, enquanto ser social e histórico, né? Negar a esperança a si mesmo. E é ainda nessa linha da esperança e de problematização do futuro que chegamos no 2.8. Ensinar exige a convicção que a mudança é possível, né? Que mudança é essa? Por que é possível, né? O Freire diz que o mundo ele não é algo fixo, né? Ele está sendo, né? Ou seja, ele não é algo parado, fixo, constante, né? Ele é uma mudança que não acaba nunca. E é meu papel histórico não só constatar que isso ocorre, mas intervir nessas ocorrências, né? Ou seja, eu preciso constatar não para me adaptar àquilo, mas eu preciso constatar para mudar a realidade. Então mudar é possível, né? E é por isso que entra a esperança. Eu preciso ter essa esperança de que da problematização do futuro. Eu preciso pensar no futuro para compreender que eu preciso que mudar, eu posso mudar a realidade. E é meu papel enquanto professor que assumir essa compreender esse saber e a partir desse saber que eu vou desafiar os grupos populares a quem eu ministro aula, a quem eu exerço a minha profissão docente, né? Para que essas pessoas, para que esses grupos, eles percebam de maneira crítica a violência e a injustiça que sofrem, e não só aqueles que sofrem, mas aqueles também que fazem parte dessa violência e dessa injustiça de forma que praticam, que muitas vezes há casos de situações de pessoas que cometem violências sociais, injustiças sociais e que não se compreendem como o papel vamos dizer assim, de opressores, né? Então cabe o meu papel, cabe enquanto eu, professor, assumir esse papel de fazer com que as pessoas e os grupos eles percebam de maneira crítica esse seu lugar, né? E percebam também a sua situação, a situação em que estão inseridos, né? E por mais difícil que seja mudar, é preciso a gente discutir que há essa possibilidade de mudança. Mas contudo, eu não simplesmente não posso chegar e dizer que esse saber que eu trago, esse é um saber verdadeiro, né? Eu preciso dialogar com eles, eu preciso desafiar eles a pensar a história, né? A história de uma forma crítica, a história numa perspectiva social, e assim eles perceberem que tem essa necessidade desses saberes, né? Que o meu saber não é único e verdadeiro, mas eu posso provar para eles que há os saberes que através de fatos,
E é nesse sentido que consigo ligar ao item 2.9, que ensinar exige curiosidade, né? Se eu reconheço que os educandos precisam saber que o meu saber não é verdadeiro, né? Mas eu preciso desafiá-los a pensar historicamente e socialmente para perceberem essa necessidade de superarem esses conhecimentos equivocados que eles possam terem, mas eu preciso, contudo, estimular a curiosidade. Então é aí que entra que ensinar exige curiosidade, porque é a partir da curiosidade que estimulada que eles mesmos vão, vamos dizer assim, a construir seu conhecimento, né? Construir seu conhecimento com auxílio de nós educadores. Ou seja, a partir da curiosidade, né, estimulada, que vai haver uma pesquisa, vai haver leituras, vai haver trabalhos até chegarem a esse momento de que da construção e da reconstrução e da desconstrução de determinados saberes, né? Saberes aqueles que iremos estar trabalhando, seja lá qual for. Então é como o professor deve trabalhar, né? Ele deve saber que sem a curiosidade que me move, que move o educando, eu não aprendo. Nem eu aprendo, nem o educando, ou seja, eu não aprendo, o educando não aprende e eu não ensino, né? Eu preciso estimular essa curiosidade, ensinar exige essa curiosidade por minha parte e por parte do educando, para que a partir dessa curiosidade possa haver uma pesquisa, uma construção e a desconstrução dos saberes, né? Reconstrução dos saberes necessários à prática educativa. Então nisso o exercício da curiosidade ele me faz mais crítico, ele me faz mais curioso, não só eu como educando, né? Então o papel do professor nessa construção desses saberes vem nisso tudo. Vem reconhecer que ensinar não é transferir conhecimento, né? Saber que somos inacabados, não só nós como os educandos, né? E é a partir desse inacabamento que nós somos condicionados, né? Como já citamos anteriormente, e é por sermos condicionados que nós devemos respeitar a autonomia do educando, né? Eu sei que ele não chega limpo e seco, e nisso ter bom senso para compreender nós compreendermos eles, compreendermos as situações, para a partir do bom senso, a partir ter uma visão mais aprofundada, né? E é com isso que devemos também ter a humildade, a tolerância e defender os direitos dos educadores, né? Compreender que a realidade ela pode ser mudada, né? A realidade ela pode ser algo que se muda, é mutável, né? E ter esperança, né? Ter essa esperança necessária à prática de ensino, ter essa esperança necessária a mim enquanto professor e ao educando, né? Enquanto sujeito e informação inicial ali, como podemos se dizer assim. Então precisamos dessa convicção de que a mudança é possível, né? E nisso chegamos a tudo isso, passando por esses saberes, né, que eu acabei de citar novamente, até a curiosidade. A curiosidade me faz crítico, a curiosidade me faz pesquisar, a curiosidade me move, né? Me move educando, move o conhecimento que eu construo, né? Então eu espero que tenha sido compreendido por todos vocês esses saberes discutidos, né, os saberes apresentados por Freire nessas 9 subseções desse segundo capítulo. E, como eu falei, eu trago a perspectiva como ela está no livro, eu trago a perspectiva colocada por Freire, evito ao máximo trazer a minha opinião, por mais que seja praticamente impossível, né? Mas é algo que se faz necessário, né? Já que o objetivo é discutir e apresentar o livro de uma forma que vá auxiliar no processo de formação de professores, de educadores, né? Então,
o meu muitíssimo obrigado para quem ouviu até aqui, para quem ficou até aqui, né? Nos próximos dias vai sair o terceiro episódio, né, de Pedagogia da Autonomia, trazendo o capítulo 3. Até agora eu ainda não trouxe um convidado, mas algo que vai mudar brevemente. Pretendo trazer outras pessoas para ter essa discussão, para ter uma visão mais ampliada além da minha, né? Porque por mais que eu já tenha lido e relido esse livro algumas vezes, a minha visão, posso ter tido 5 anos atrás, eu acho que quando eu li a primeira vez, 5 anos ou foi mais, eu acho que foi uns 7 anos atrás, quando eu li a primeira vez, eu tive uma percepção, quando eu li de novo eu tive outra, e agora lendo novamente eu consegui fazer links, né, com o meu processo dissertativo. Então, cada leitura é algo novo. Então, por que é algo novo? Porque eu sou um sujeito que está em uma formação permanente, eu estou mudando constantemente. Então, se eu trago outra pessoa, a visão da outra pessoa vai ser a outra, né? Então, deixo claro que aqui nesse momento é a minha visão, da minha perspectiva de leitura, a partir das minhas vivências também, né? Por mais que eu esteja apresentando o que está no livro, as minhas vivências e a minha prática de ensino acaba que interferindo e refletindo no que eu falo, né? As próximas eu vou tentar trazer outras pessoas algumas vezes, né? Nesse momento pandêmico acaba que se tornando um pouco difícil resolver essa situação, mas é algo que eu pretendo trazer ao menos 2 visões. Ou seja, a minha visão é essa, a do outro é outra, a sua, quando você lê, se você já leu, pode ser outra, né? Então, e é isso que faz, né? Porque nós somos sujeitos que não temos uma identidade única, né? Nós temos vivências diferentes e isso faz parte da nossa identidade, e é a nossa identidade que faz também com que vejamos e interpretamos as coisas, né? Então, meu muitíssimo obrigado quem ficou até aqui e até o próximo episódio.